Fala galera do Super Cinema, beleza? Vocês pediram muito e tá aqui a nossa primeira aula do curso de Color Grade que vai ser fantástica. Nessa primeira aula aqui, a gente vai começar entendendo qual a importância da cor no cinema. Antes da gente aprender a mexer no software, no DaVinci, eu colorei no Premiere, a gente tem que realmente saber por que a cor é uma ferramenta tão fantástica para ajudar você a contar a sua história. Ela realmente tem um papel de reforçar ou de evidenciar coisas que você nunca imaginou, mas que fazem muito sentido. A cor é muito mais importante do que você imagina. E eu vou mostrar aqui, através do estudo de caso de alguns filmes que eu selecionei, como a cor afeta a compreensão da história, dos personagens e influencia no sentimento de quem assiste. Eu tenho certeza que depois dessas duas aulas que a gente vai ter agora, você nunca mais vai ver a cor no cinema da mesma forma que você via antes. Seu mundo vai mudar. E eu te garanto, em apenas 15 minutos. Fica tranquilo que a aula vai ser bem legal, vai ser bem bacana, porque toda a parte difícil eu já fiz aqui pra você. Então bora lá, vamos aprender que hoje vai ser fantástico. Eu vou mudar todo o seu conceito e sua concepção sobre a cor no cinema. Bora lá. Então é isso aí, galera, a gente vai começar analisando as cores do filme Mad Max, tá? Esse filme que foi lançado agora no ano de 2015. E a gente já começa a ver algumas coisas muito interessantes aqui, tá? A primeira coisa delas é com relação a esse esquema de cores aqui, que é bem legal. Vocês podem perceber que tem uma forçação de barra aqui para criar um ambiente mais inóspito, mais agressivo, tá? Menos condizente com a condição de vida humana. Por quê? Primeiro que está sendo usado quase aqui que um vermelho, um laranja intenso, tá? E um céu também puxado um pouco pro aqua, né? Para uma coisa mais esverdeada. A gente vai entender isso já já um pouquinho melhor agora. Vocês podem perceber aqui, ó. Esse esquema de cores é muito interessante, tá? Então é esse laranjão e esse azul puxado um pouco pro verde, um pouco pro aqua. Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem um software que a gente usa aqui da Adobe, que é o color.adobe.com, tá? É só você entrar aí. A gente consegue criar esquemas de cores aqui, tá? O que a gente quer ver aqui são as cores complementares. Então a gente já tem um esquema mais ou menos montado que é exatamente esse. Vocês podem ver aqui que são as cores exatamente opostas, tá? Ó, eu já montei aqui esse esquema de cores para vocês verem. Olha só que interessante. Então a gente tem aqui esses tons de laranja, né? Quase indo pro vermelho, tá vendo? Aqui na roda cromática, quase batendo o vermelho. E a gente consegue ser exatamente esse céu. Então, essa combinação de cores hoje é muito popular porque ela funciona muito bem, tá? Ela pega cores opostas, complementares e joga isso nessa relação. Aqui no Mad Max funciona muito bem porque justamente a gente tem a areia, né? Essa areia mais queimada, mais densa, mais agressiva e mais quente. E esse céu com esse tom aqui mais verdeado que gera esse clima muito legal, muito interessante do filme, tá? Isso aqui se repete no filme todo. Vocês podem perceber que tem um padrão de cores aqui. Tá vendo? Essa cor bem carregada, uma cor mais avermelhada, mais agressiva, mostrando que o ambiente é agressivo. Então a cor está simbolizando essa agressividade climática, tá? A gente tem algumas outras coisas mais interessantes aqui também. A gente vê que tem alguns contrastes de cor aqui bem fortes, ó, dentro dessas cenas aqui internas. Vocês podem perceber que tem lá o tom alaranjado, avermelhado bem forte e também pontos azuis aqui para gerar esse contraste, tá vendo? Bem interessante. A gente continua avançando aqui, a gente pode perceber que as cores também estão aqui criando esse ambiente, essa atmosfera bem legal, ó. Vocês podem ver que tem essa mesma relação, né? Tem essa porção aqui dando profundidade para a cena. A cor está sendo usada para dar profundidade. Muito legal. Então, puxando para cá, a gente está continuando seguindo esse mesmo esquema de cores aqui, tá vendo? Eu fui destacando os pontos mais interessantes aqui para a gente avaliar e entender. Vocês podem perceber que agora a gente entrou numa área do filme que a gente está praticamente monocromático. Então, se a gente fosse vir para cá, a gente entra aqui no monocroma, ó lá, monocromático, tá vendo? E a gente começa a movimentar aqui as cores para chegar em todos esses tons, ó, tá vendo? Então funciona perfeito esses esquemas de cores aqui, de harmonia de cores, para esse tingimento que foi dado no filme, né? Muito legal, criando essa atmosfera. Aqui também é uma coisa bem legal, né? Você vê que o esquema de cores funciona super bem, a separação, esse contraste que gera entre o tom de pele dos personagens é bem legal. Aqui a gente entra para uma cena interna que é bem bacana, em que o azul foi dado como predominante aqui justamente para mudar esse clima.
Vocês podem perceber que o azul aqui foi dado um clima de desesperança para essa cena. Então é uma coisa fria, é melancólica, desesperançoso. Diferente do mundo lá fora. O mundo lá fora tá acontecendo, tá vibrante, né? O mundo é perigoso lá fora e aqui dentro ele é sem esperança. Então as cores estão carregando aspectos de roteiro aqui. Estão reforçando a estética do roteiro, gerando assim essa diferenciação entre ambientes. Olha só que legal, tá? Vamos continuar aqui. Então, esse momento de expectativa aqui, de desesperança, o personagem caído e quebrado, o que ele quer? Ele quer cair lá pra fora, tá? Então ele quer pegar esse mundo real que tá ali fora. Então, a cor tá dando aqui esse relação de contextos, tá? De ambientes. Beleza, bem legal. A gente pode até dar uma olhada aqui no nosso esquema de cores, se a gente quiser. A gente chega aqui nesses tons, ó lá. São exatamente esses tons, um pouquinho mais, tá vendo? De repente jogar um pouquinho mais para aqui, puxar para o vermelho, eu tenho aqui o controle das cores. Então a gente tem bem isso aqui mesmo acontecendo, tá vendo? Muito legal, todas as paletas de cores estão funcionando super bem aqui, tá tudo de acordo com a nossa expectativa. Aqui a gente tem uma coisa interessante que eu separei, eu também destaquei para vocês, que é essa cena do guitarrista louco aqui, envermelhado, maluco, tá? Repare que tem 3 refletores aqui, vocês estão vendo? 3 refletores, bem legal. E o bicho aqui, essa relação aqui do quadro também está muito bacana, você vê que tem uma composição, o vermelho colocado sobre esse fundo e ao mesmo tempo tendo um encoroamento aqui das cores amarelas. Muito bacana aqui, criando essa composição muito bonita, muito legal. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses refletores aqui, tá? Aí a gente vai entrar numa propriedade da cor muito interessante aqui que foi colocada. Vocês podem reparar o seguinte, existe uma diferenciação entre personagens, tá? Esse personagem que é apresentado logo no começo do filme, que é esse menino aqui, né? Que é um War Boy, da mesma raça, digamos, desse outro aqui, ele tem uma coisa diferente, na verdade. Vocês podem perceber que foi dado um trabalho de cores aqui nos olhos dele. Por quê? Justamente para diferenciar esse personagem desses outros. Vocês podem perceber que todos os outros, eu já olhei o filme inteiro, tem aqui os olhos apagados, os olhos escuros, tá? E ao mesmo tempo que diferencia desses outros, mostra que esse personagem é diferente, ele também cria um link com o nosso herói, olha que legal. E a cena aqui tá ajudando muito, né? A edição, olha que bacana. Então a gente tem essa relação de cores entre os olhos dos personagens, criando um link, tá? Então a cor aqui tá gerando uma associação entre personagens, tá? A cor tá fazendo isso, o entendimento de cor, tá? Essa paleta de cores está sendo trabalhada aqui dessa forma, para mostrar que esse personagem é diferente e que ele vai se relacionar com esse aqui. Então, muito legal. Então, você vê como a cor está sendo um papel aqui, está tendo um papel muito importante nesse filme. Eu separei essa cena aqui para mostrar, porque houve uma acentuação do olhar, tá vendo? Esse olhar tá clareado, ele foi clareado, a luminosidade dele foi aumentada na pós-produção, tá? Ou seja, no processo de correção de cor. Vocês podem perceber que também aqui, ó, existe até uma forçação, né, nas janelas aqui, ó, tá vendo que foram feitas máscaras aqui, né? Tá vendo? Então, essa é uma coisa interessante também que você tem que reparar, que tudo na correção de cor é baseado em máscaras em camadas. Então a gente tem uma máscara aqui, se eu quiser criar uma máscara aqui para vocês verem, eu vou colocar aqui um modificador qualquer. Então eu coloquei um modificador qualquer aqui e a máscara, ela é muito simples, ó. Eu posso vir só simplesmente aqui, ó, e vou desenhando uma máscara para colorir esse meu fundo e gerar uma relação de contraste, ó lá. Tá vendo? Eu criei uma máscara bem tosca aqui, então eu vou colorir ela aqui para vocês, ó, para vocês verem. Então, através de máscaras, eu começo a gerar aqui essa diferenciação e profundidade no meu filme, tá vendo? Então, isso aqui foi exatamente usado dessa mesma forma, ó lá. Vocês podem ver que a máscara até tá vazando um pouco, tá? Então, foi feita uma máscara exatamente como eu fiz aqui, ó. Uma máscarazinha, tá? Isso é importante que a gente vai ver isso ao longo desse curso inteiro, tá? Trabalhar com máscaras. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Foi usada máscaras para criar essa diferenciação do céu, porque originalmente esse céu estava bem branco, não estava tão azul como está aqui. Aqui uma outra cena que eu destaquei também para vocês, bem interessante, que é a morte desse War Boy aqui, né? Que ele toma um tiro aqui na cara. Ele estava aqui com a cara bem escura, tá vendo? Com a cara com o rosto bem escuro. E quando ele chega nessa área aqui, ó, tem um trabalho, uma máscara foi colocada aqui, vocês podem perceber isso, tá? Justamente para aumentar o drama dessa expressão dele. Então é a mesma coisa que eu acabei de fazer agora.
Então foi feita uma máscara aqui, vocês podem perceber isso, ó. Então foi feita uma máscara aqui no rosto dele, tá vendo? Ó, tipo, uma máscara bem simples, aqui eu estou fazendo bem toscamente. E existe uma diferença aqui entre granulação, tá vendo? Essa área tá até mais granulada, olha só, do que o resto do corpo, justamente porque foi puxado aqui, ó, a luminância só desse trecho da imagem para evidenciar mais esse rosto, tá? Então, é uma necessidade de roteiro deixar isso aqui dar mais drama, dar mais carga dramática para essa cena, que foi resolvida através da correção de cor e da coloração. Olha lá. Ó, que bacana, ó, que legal. O rosto aqui bem destacado, o brilho no olhar, tá vendo? O branco do olho, tá vendo? Então isso aqui foi feito através da correção de cores. Então vocês estão vendo os recursos que a gente tem aí para trabalhar. Agora vocês estão vendo uma cena aqui, um footage original, tá? Que é o arquivo original da câmera. Olha só como é que era o céu antes. Esse é o céu original e esse é a areia original. Olha só a diferença disso para aquilo que a gente estava vendo. Ó, olha que céu sem graça e chato, né? Sem contraste, sem separação de cores, né? Então, nesse filme rolou uma grande parte das cenas uma substituição de céu. Então, essa relação aqui, ó, vocês podem perceber que foi feita na pós-produção mesmo, tá? Vou até tirar uma foto aqui e vou jogar ele aqui lado a lado para vocês verem a diferença. Esse é o arquivo original, tá? Arquivo original. E o arquivo colorido. Então, original e colorido. Original e colorido. Vocês podem perceber que tem uma diferença bem grande. Ó, original e colorido. Então, esse processo de cor foi feito justamente para criar esse ambiente, essa atmosfera, gerar um destaque maior nos personagens que estão aqui se degladiando e se matando. Muito legal, né? Muito interessante. Aí a gente entra numa outra coisa bem interessante também, que são as cenas noturnas, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas cenas noturnas, olha lá. Essas cenas originalmente são cenas gravadas durante o dia, que foram coloridas, né? Foi feito um processo de color grade para se tornarem noite, tá? A gente vai ver aqui alguns casos de máscaras. Olha que caso de máscara bem claro, bem evidente pra gente. Vocês podem perceber que a cena toda foi tingida de azul e foi feita uma máscara aqui, ó, só nessa área, que mostra um pouco da exposição original, das cores originais que foram captadas pela câmera. Tá vendo? Dá pra ver claramente que tem uma máscara aqui. Isso se repete bastante aqui agora, ó. Se liga, ó. Ó que interessante, uma máscara feita aqui nele, ele tá tingido de azul, e o destaque foi dado aqui na cena das meninas aqui atrás, porque, na verdade, essa cena foi gravada diurnamente. Muito legal, né? Ó, continua aqui, ó, máscara rolando, tá vendo? A máscara, tá? Vou até mostrar de novo pra vocês um processo aqui. Vou até mostrar de novo pra vocês aqui o processo, como que eu criaria essa máscara, ó. Exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Então foi uma máscara feita aqui, ó, bem legal, bem interessante. Tô fazendo bem toscamente, tá? Então esse é o processo que é usado para se criar esse tipo de situação, para gerar essa separação de assuntos dentro de uma mesma cena. Vocês lembram que eu mostrei no começo aqui o guitarrista com os focos de luz, né? Com os spots de luz aqui. E olha só que interessante que tá rolando aqui. Toda a cena foi tingida e rolou só uma máscara nesse personagem aqui, ó, para destacar ele do resto da cena. Olha que interessante. Então, ele tá vindo lá de trás, ó, você já começa a perceber ele ali. Então tá dando um destaque muito legal para esse personagem, muito interessante, através desse processo de correção de cor. Aqui eu vou mostrar para vocês como todas as cenas foram gravadas de dia e foram transformadas em noite. Por que foram gravadas de dia? Para manter mais detalhes nas sombras aqui e também nos highlights, tá? Então foi um processo de tingimento, ó lá, olha que interessante. E fica muito legal. Então você tem muita informação aqui que foi usada e preservada nesse processo de transformação de noite, criando esse clima muito legal, muito interessante para o filme. Então a gente acabou de ter uma análise aqui do filme Mad Max, e esse aqui é o resumo do que a gente acabou de ver, tá? Então, a importância da cor no cinema. No Mad Max, primeiramente foi definir as sensações ou a sensação do ambiente, tá? Gerando esse clima inóspito, agressivo e de urgência, né? Um clima quente, perigoso e ao mesmo tempo uma sensação de desesperança, tá? De desespero e frieza. Também criou a relação entre personagens, tá? Dessa forma aqui. Essa é uma relação muito interessante que foi criada através do processo de color grade e também é para destacar elementos de cena, tá? Igual a gente pode ver aqui o nosso querido guitarrista louco maluco.
Então essa foi a análise de cores do filme Mad Max. Vamos continuar que tem muita coisa boa aqui pela frente. Agora vamos falar de um outro filme que dá características ainda mais intensas para as cores, tá? Esse filme chama Traffic, é um filme de 2000. Ele é bem interessante porque ele situa aqui duas paletas de cores diferentes e opostas também para situações e localizações diferentes, tá? Então são locações diferentes. Então a gente tem aqui o México, tá? Que tem essa coisa tingida, bem forçada mesmo, e ao mesmo tempo a gente tem esse contraste pro Estados Unidos, que está aqui, tá? Então essa é uma relação bastante interessante. As cores até parecem ser um pouco exageradas, na verdade elas são bem exageradas, justamente para criar essa relação de distinção, de distância entre os locais, né? Você percebe claramente que ambos os locais têm distâncias físicas muito relevantes, tá? Isso é passado através das cores e também essa sensação de frieza e urgência da outra cena. Então a gente está vendo aqui os Estados Unidos, tá rolando então advogados e juízes e tal, ministros de justiça estão debatendo e o México aqui rolando. O que é interessante? Que cria-se uma relação aqui de causa e efeito, vocês vão entender o porquê já. A gente tem essas duas situações, então a gente tem as cenas tingidas de amarelo e as cenas tingidas de azul. Se a gente for aqui no nosso software, a gente vai ver que a gente está seguindo a paleta perfeita, então a gente está dentro dessa relação aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse azul, tá vendo? Esse azul bem tenso e esse amarelo aqui, ó. Tá? Então vocês podem perceber que as cores complementares aqui estão bem. Então vocês podem perceber aqui que as cores complementares estão funcionando perfeitamente segundo a nossa harmonia de cores, tá? Então tá tudo dentro da harmonia. Aí, durante o filme, a gente tem cenas que estão aqui com a cor normal, tá? Olha lá. Então tá tudo acontecendo naturalmente, não tem nenhuma forçação de barra com relação à cor aqui, tá? E o que acontece? Qual que é a situação que se cria entre as duas cores aqui? É justamente de causa e efeito. Então, ó, aqui a gente está vendo um efeito, tá? A gente está vendo a resolução de algo que aconteceu. Então, esse acontecimento, na verdade, esse efeito, que são aqui os jovens se drogando e tal, foi criada por condições aqui no México, tá? Então, a causa está aqui e o efeito está aqui. Então, ao longo do filme, cria-se uma relação direta entre essas cenas aqui, esse universo carregado, esse universo mais puxado pro amarelo, né, que passa essa conotação de urgência e de perigo, para essa relação aqui dos Estados Unidos. Então, é exatamente isso que acontece, ó. Causa e efeito, tá? Então, as cores estão tendo um papel fundamental aqui nesse filme, estão participando ao longo da história mesmo, acrescentando sentimento e informação para quem assiste. Então tudo isso aqui terá consequência aqui para frente, que vai ser isso, né? Que vai ser isso aqui, ó. A menina, então, por exemplo, aqui é uma questão bem interessante. O pai, né? O pai da menina indo para o México, abandonando a questão paterna, né? Deixando de lado a questão paterna, o cuidado com os filhos e causando esses problemas psicológicos aqui de insegurança na filha, de drogas, ela tendo que ir para um aconselhamento aqui, em um grupo de terapia conjunto. Então, muito interessante essa relação de cores que a gente tem nesse filme aqui, Traffic. Vamos lá ver o resumo disso aqui. Então, nesse filme que a gente acabou de ver, a gente tem duas coisas importantes que a cor está fazendo aqui. Separando as locações, tá? Separando fisicamente México e Estados Unidos, através das cores, e também definindo uma relação de causa e efeito. Então, o que acontece nesse cenário é o gatilho para o que se desdobra para cá nessa situação. Muito interessante, um uso das cores de forma inteligentíssima, eu diria que é quase genial, tá? Vamos continuar, que tem muita coisa aqui, tô só aquecendo, galera, tô só aquecendo. O azul é a fragilidade do personagem. Então, toda vez que ele está nesse ambiente azul, ele está fragilizado, ele está fraco, ele está sem força.